Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. E eu vim na moto ministrando esse louvor ao Senhor e comecei a orar em línguas e já dá logo vontade de chorar. Eu disse, Iago, eu não sei se tu já sentiu. Ele disse, não, eu nunca chorei não. Eu disse, tá bom, não tem problema não. Mas é tão gostoso, amado. Você começa a ministrar louvores a Deus e Ele começa, amado, a falar coisas com você, ministrar coisas ao seu coração. E, amados, como o Vanderlei falou, isso tem que ser a nossa vida. Tem que ser a nossa vida. E é uma coisa que a gente sempre tem o zelo de ensinar e tem sempre o zelo de estar lembrando, estar trazendo à memória. Isso tem que ser a nossa vida. Porque a gente não consegue fazer aqui, amado, se não faz em casa. Se não faz no banheiro, se não faz lavando a louça, se isso não é a nossa vida. Nós precisamos ter vida com Deus. Nós precisamos honrar a unção e honrar a presença. E se, amado, fôssemos dar uma descrição para a palavra de hoje, seria guardando a unção e honrando a presença. Porque se nós não guardarmos, amado, a unção sobre as nossas vidas e não honrarmos, amado, essa presença santa, amado, o nosso percurso aqui na terra, que é tão curto, amado, tão curto, vai ser só simboluquetine, só barulho. E tem que deixar de ser barulho. A presença, amado, ela tem que trazer e manifestar, amado, a glória do Senhor. Na simplicidade dos nossos dias, na simplicidade da nossa vida. Como um louvor desse que a gente começa a ministrar, que lembra lá de 1900 e bolinha, e o Senhor começa a lembrar, sabe, o percurso da nossa vida. Eita, Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. Um dia eu nem queria saber de Deus, hoje eu tenho a consciência de Deus. Hoje eu sei que eu preciso dEle para continuar o meu percurso aqui na terra. Hoje eu sei, amado, que não é só o ensinar a palavra, não é só fazer um curso, é a presença movendo e levando a gente aonde Ele deseja que nós venhamos estar, amados. Porque nós precisamos sim, guardar a unção que foi depositada, amado, das nossas vidas. E eu queria que você abrisse comigo em Crônicas, 1 Crônicas 13. Aleluias. Deus está aqui. E a gente estudando, amado, e trazendo uma memória. Existe um ensinamento sobre Shekinah, né? As pessoas dizem que Shekinah é a glória de Deus. E a glória de Deus, no hebraico, ela é descrita como Kavod. K-A-V-O-D. Shekinah, amado, significa presença. E às vezes a gente canta a música, derrama tua Shekinah sobre nós. A gente não tem nem noção que já é a presença que já está dentro. Por isso o zelo e a importância da gente saber o que é que a gente está cantando, porque senão nós vamos estar seguindo as modinhas da hora, derrama a Shekinah. Não, mas a presença já está dentro. Para que eu quero mais presença se eu não estou sabendo nem como me mover com a que já está dentro de mim? Amém? Existe uma presença habitando dentro de mim e de você. E se ainda não há esta presença, amado, hoje é uma ótima oportunidade de dizer sim ao Senhor, de dizer sim à presença, de aprender a guardar, a proteger a unção e honrar essa presença tão gloriosa e tão poderosa. Vocês estão comigo? Aleluias. Então, o que é Shekinah? É presença.
presença. Olha como vocês são sabidos, rapaz. E o que é a glória do Senhor significa kavod. Ah, mulher, mas eu não vou fazer grego, eu não vou fazer aramaico, eu não vou fazer hebraico, mas a gente precisa ter uma leve compreensão acerca dessas coisas. Por quê? Porque isso vai nos acrescer espiritualmente. Porque um conhecimento, amado, sem prática, sem vida, é só palavra. E a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito é quem vivifica. E o que é o Espírito? É a presença habitando dentro de nós. Essa Shekinah, amados, que está dentro de nós, a gente chama a existência. E o poder é liberado e o poder é manifesto por conta de você guardar a unção. Aleluias. Deus é bom. Vamos seguir o fluxo. Aleluias. Lá em 1 Crônicas 13, amado, tem uma história bem conhecida concernente à arca. E todo mundo já sabe que quando a gente fala da arca, amado, a gente fala da presença de Deus que estava dentro de uma caixa. Que tinha a sua honra, que tinha o seu poder. Deus, ele não poderia habitar dentro do homem porque Jesus ainda não tinha vindo, porque ele era o sacrifício perfeito. Ele precisava vir para que hoje o Espírito Santo viesse habitar dentro de mim e de você, e a gente sabe disso. Davi, ele honrava de maneira maravilhosa aquela presença. Mesmo quando ele vacilou, um homem conhecido segundo o coração de Deus, como todos nós sabemos, quando ele deu vacilo, ele fez uma música, ele fez uma ministração e ele disse: Senhor, não retire de mim a sua presença, porque eu preciso dela. Saul, quando ele foi interpelado por conta do seu erro, por conta do vacilo que ele tinha dado, a gente já até conversou sobre isso, eu acho que, se eu não me engano, na última vez que a gente falou, ele ficou mais zeloso e mais preocupado de como o povo ia ver como era que ele estava, do que ele dizer: Senhor, realmente eu fiz o que o Senhor me mandou não fazer e eu acabei vacilando. Quando Samuel foi falar com Davi e disse: olha, você tem um monte de mulher e você ainda pegou uma que nem era da tua conta. Ele disse: eita, esse cara sou eu. Ele disse: olha, quem é esse cara? Quando foi falar, ele disse: rapaz, é para acabar com a vida desse caba. Esse caba safado, tem um monte de mulher, ainda quer mais. Aí Samuel disse: esse cara é você. Ele disse: nossa, eu vacilei, eu errei. Ele ficou constrangido, amado, dentro dele, porque ele sabia que mulheres, amados, ele poderia ter a qualquer momento, mas a presença não era de qualquer forma. Se a gente, amado, aprende a honrar essa presença, se a gente aprende a guardar essa unção, amado, a gente só não anda no poder se não quiser. Só não anda no poder se não quiser. E ontem eu estava conversando até, eu acho que foi com Sara. Disse: olha, Saul, ele era o cara escolhido para Jesus vir da descendência dele. Ele era o cara. Mas ele não soube lidar, amado, com o ego dele. Ele não soube lidar, amado, com as coisas que estavam começando a acontecer, porque a presença de Deus que estava na vida dele, amado, estava levando ele cada vez mais rápido, a um patamar, amado, mais rápido. Não era ele, era a presença de Deus que estava fazendo nele e por meio dele. E ele não soube lidar com aquelas coisas. E ele teve que ser recolhido. Ele teve que ser retirado. Então, nesse meio tempo, né, quando foi a unção veio sobre a vida dele, e ele passou um tempo, ele deu as vaciladas dele, e Davi, depois que Saul morreu, Davi tomou o lugar dele. E disse: agora, ele não queria que Saul morresse de jeito nenhum por conta da honra à vida dele, a submissão que ele tinha, porque Deus tinha levantado ele primeiro como rei, e de jeito nenhum ele queria queimar as etapas. Ele queria tomar um lugar que não era dele. Tem tempo para tudo debaixo do sol. Mas depois que isso aconteceu, ele disse: rapaz, a arca já está longe da gente há muito tempo.
E a gente precisa dar um jeito de trazer essa arca de volta. Porque Deus ia começar a dar instruções a ele para ser levantado a um lugar para poder colocar a arca para honrar a presença. E Deus tinha dado instruções que essa arca não poderia, amado, ser levada por bicho. Porque Deus não criou bicho para levar a arca, Deus criou gente. A presença, amado, tem que ser levada por pessoas. Quando nós dizemos, sim, Jesus, eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida, a presença vem habitar dentro de nós. Por mais que nas escolas eles digam que nós somos descendentes do macaco, deixa eu te contar uma novidade, isso não é verdade. Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, amado, se você achava que era descendente do macaco, me desculpa eu te dizer, mas você não é. Você é filho de Deus, você é a imagem do Pai. E quando você disse sim, eu aceito, eu quero, a presença gloriosa veio habitar dentro de você. E à medida que o tempo foi passando, Davi, todo zeloso, querendo levar a arca, o filho de Uzá, Abinadab, Abibabab, é uma coisa assim, vamos. Abinadab, é porque são uns nomes tão, tão poderosos, uns nomes tão diferentes, que às vezes a gente é um trava-língua. Então, filho de Uzá, Abinadab, que também era... Não, como é? Homem. Pronto. Glória a Deus por você na minha vida. Abinadab era o pai de Uzá, que era um sacerdote. E esse amado sacerdote, eles tinham o zelo ali de estar guardando a presença. E à medida que eles iam levando a arca, os bois estavam lá levando a arca, porque Davi tinha um propósito e ele era muito zeloso, tudo que se tratava de Deus. Tudo que Deus falava, amado, era lei. Ele não queria saber, como a gente já ouviu algumas vezes, não quero saber como é que vai ser o parto, eu quero ver o menino. Embora pessoal, vamos logo trabalhando, vamos logo agindo aí, porque a arca vai precisar voltar, vai ser uma grande celebração, vamos trabalhar, é a presença voltando, aleluia, glória a Deus. E ele era um cara incentivador. No entanto, que todos aqueles que estavam lá com Saul, que viu que Saul estava fugindo do propósito, disse, rapaz, vamos seguir a Davi, porque Davi é um cabo ajustado. A gente precisa estar ali debaixo daquela instrução, porque ele está levando a gente para a presença. Saul, às vezes a gente escutava algumas instruções que não estavam muito bem ajustadas, mas eles estavam percebendo, amado, que nas coisas que Davi falava tinha vida. Nas coisas que nós falamos, amado, precisa ter vida. Isso é imprescindível, isso é irrefutável, isso é inquestionável. Não, amados, a gente falar de qualquer forma, amado, e a gente saber que não está tendo uma vida de santidade. Porque o guardar a unção e honrar a presença está diretamente ligado a uma vida de santidade. E sem santificação, ninguém verá a Deus. E santificação, amado, deixa eu te dizer, não é só dia de culto. Santificação não é só o momento do louvor. Santificação não é só o momento da leitura da palavra, do ensino da palavra. Santificação, amado, é a vida. É o acordar, é o levantar, é o caminhar, é o se deitar e é o dormir. Não decidimos, amados, qual o momento, não, agora não vou santificar, não, agora não. Amado, tem que ser real. Santificação, amado, é igual água que a gente precisa beber, e às vezes a gente não bebe e está com problema na urina. Ainda mais numa quintura dessa, não beba água não, para você ver. Isso dá logo um problema renal. Se não se santificar, amado, vai, feder. Vai ficar, amado, carne.
E carne, amado, assim que ela é cortada, assim que ela está pronta ali, amado, tem que ser feita logo. Porque deixa a carne ficar 3, 4, 5 dias, amado, vai criar tapuru. E se a gente, amado, não se santificar, amado, tem gente, amado, que a gente vê que está criando tapuru. Tá, amado. Ai, Fatinha, tá, amado. Isso é notório. Isso é notório no que fala. Isso é notório no que posta. Isso é notório quando a gente, com todo o zelo, amado, com todo o carinho e com toda a unção, amado, que vem de Deus para instruir, mas eu não aceito, amado. Se você rejeita a instrução, amado, você não está resistindo às lideranças, você está resistindo a Deus. Você está resistindo à palavra. Você está resistindo à presença. E você está desonrando, amado, a unção. Deus não escolheu uns para se santificarem e outros não. Todos aqueles que fazem parte do corpo precisam ter uma vida de santificação. Santificação. E à medida que a arca, os bois já tropeçaram no meio das pedras, a arca ia caindo, o cabo foi lá, tentou segurar a arca, o que foi que aconteceu? Morreu. Nossa, como Deus foi mal com ele. Como Deus faz uma coisa dessa? Ele só teve o zelo de segurar a arca. Deus tinha dito que não era para ninguém, amar, tocar na presença, e ninguém é ninguém. E que não cabe, amado, a mim ou a você tocar, amado. Não queira tocar, porque não é da minha conta e nem da sua conta. Se detenha nas instruções que foram dadas da parte de Deus, amado, para mim e para você. De guardar a unção e de honrar a presença. Vocês estão comigo? Vocês estão ligados? Vocês estão entendendo o que é que Deus deseja nos comunicar, amado, essa noite? Que a gente precisa sim ter uma vida de santificação. Que a gente precisa sim, amado, ter uma vida na presença. Que não importa, amado, não importa de onde você veio, mas o que importa, amado, é como você vai fazer a partir de hoje. Porque quando, amado, palavras são ministradas e unções são liberadas, amados, é a partir do hoje. Deus está dizendo, olha, o que ficou lá para trás vai ficar lá atrás. A partir de hoje é uma nova unção, porque você honra a unção. Considera, amado. Considera, amado, essa presença. E vamos parar, amado, de ser apenas símbolos quietinho. De momentos, amados, onde o fogo, amado, só falta estourar o teto. Mas quando chega em casa, fede. Porque não há santificação. A presença que estava numa caixa, Davi precisou numa arca. Davi precisou com todos eles, disse, rapaz, não tem como a gente levar essa arca agora, a gente precisa dar um jeito, como é que a gente vai fazer? No meio do caminho, o que era que tinha? A gente quando vai fazer nessas viagens para lugares longes, quando a gente estava até indo para Paulo Afonso, tem uma distância, né, de terra, sem nada, aí tem os pequenos povoados. E lá no meio desse povoado, só tem uma casa ali. De quem é aquela casa? É de Obed-Edom. O que significa Obed? Significa escravo. Ele era de onde? De Edom. Ele era um giteu. Ele era lá da descendência de Golias. Ele era inimigo de Deus. Olha como é que as coisas acontecem. Davi precisava de alguém. E Davi podia simplesmente tacar o pé na porta e dizer, olha rapaz, eu sou o rei, a arca vai ficar aqui, e se não ficar você vai morrer e o negócio acabou. Porque ele era o rei. E a gente sabe, amado, que existem líderes sanguinários, né? Que ou é desse jeito ou não é e acabou. Que mata o povo.
Mas ele, com toda a humildade, ele chegou lá e disse: olha, cara, eu preciso deixar aqui a arca. Eu preciso deixar aqui a presença. Eu preciso, durante um tempo, porque a gente vai lá, depois a gente volta, vai lá pegar os aparatos, vai colocar a arca, vai pegar lá os levitas, vai dar tudo certo, não se preocupe não. E Obed-Edom disse: rapaz, como é que eu vou guardar esse negócio aqui? Se eu não guardar, é capaz dele me matar. Se eu guardar, eu não sei o que é que pode acontecer. E o que era, amado, a vida de Obed-Edom? Ele era, amado, um desgraçado. Você sabe o que é que significa desgraçado? Ausência de graça. Aprendi isso com Rossana Lira. Eu achava desgraçado. Você é o desgraçado. É uma palavra forte, né? Quando a gente não sabe o verdadeiro significado. Mas significa ausência de graça. A graça de Deus não está lá. Não existe o favor de Deus. Não existe o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Então, já que ela não está lá, está desgraçado. Já que a graça não está lá, está desgraçado. Era um homem pobre. Era um homem que a mulher era estéril. Que não tinha muitas posses. Que os bichos que ele tinha eram estéril. Era uma vida desgraçada. Não é não? Eu quero que você se veja dentro, como se você estivesse acompanhando, amado, Davi, o rei Davi, e estivesse lá de longe observando, para tirar uma selfie. Aí você consegue se ver melhor, né? Se veja dentro dessas situações, dessas coisas que aconteceram, amado, há muito tempo atrás, mas elas são verdades. Se veja dentro da palavra. E a palavra, amado, vai fazer toda a diferença dentro de você. E quando, amado, eles estavam lá, disse: e agora? Chegou para a mulher dele: oh, abençoada de Jesus, serva do Deus Altíssimo. Não, que ela nem era filha de Deus, viu? Tá, chegou lá e disse: agora como é que vai ser? Deixa a presença aí. E eles foram embora. E a Bíblia diz, amado, que a arca ficou durante 3 meses na casa de Obed-Edom. E durante esses 3 meses, amado, que a presença estava lá, coisas começaram a acontecer. Um homem que era inimigo do povo de Deus, um homem que talvez não queria nem conversa com nada referente a Deus, que estava lá vivendo a sua vida desgraçada. A mulher não tinha menino, a descendência dele não ia permanecer, não ia continuar, porque essa mulher não podia ter filho. E para adquirir outras mulheres tinha que ter dinheiro para poder comprar. Ele não estava conseguindo nem dar de comer a mulher que ele tinha, nem alimentar os bichos que ele tinha. Porque se, amado, não houver uma alimentação saudável para os bichos, eles não conseguem produzir. Imagina, um monte de vaca magra lá. Um monte de bezerro magro, um monte de bode, de tudo, imagina aí. Não tinha muita coisa não, mas o que tinha era tudo magro. Não dava nem para matar e comer. Nem para fazer um churrasquinho de leve, né? Chegou a salivei agora. Deixa eu beber uma aguinha com gosto de churrasco. Aleluia. Mas eu chego lá. Aleluia. Então, amado, nesse meio tempo, com uma situação que com a ausência de Deus, amado, o que é que acontece dentro de uma casa? Briga. O que é que acontece dentro de uma casa quando falta dinheiro? Briga. O que é que acontece dentro de uma casa quando as coisas, os negócios não estão dando certo? Briga. Então imagina o tamanho da opressão que era viver na casa de Obed-Edom. Que não tinha dinheiro, que os bichos não davam certo, que a mulher não conseguia ter menino, tanto de opressão que ele já estava acostumado. Porque quando a gente vem lá do mundo, com as informações do mundo, como era que era? A minha mãe, eu sempre digo isso porque foi o que ficou mais forte. Mamãe, se a senhora estiver me vendo, amo a senhora, viu? Mas ela dizia, nunca deixe homem nenhum pegar nisso aqui seu. Mamãe, uma mulher de 1,5 m, meu pai de 1,80 m, ela achava lindo mandar em papai. E eu cresci achando que era daquele jeito. E quando eu entrei num relacionamento sério, eu queria mandar.
hoje eu quero de vez em quando, mas eu entendo que eu preciso me submeter. Digam amém? Porque se não se submeter, amado, se não honrar, amado, a palavra, não vai longe. Então, eu achava muito lindo querer mandar. Então, ela lá no meio do problema, na situação, eu reclamava, olha, a minha mãe me ensinou a fazer tudo. Eu trocava lâmpada, mamãe ajeitava ventilador quando os bichos esculhambavam. Mulher trabalhadora, graças a Deus, que nunca teve medo de trabalho, que criou 4 filhos. Mas, amado, o que era que acontecia? Eu via ela brigando e eu via ela mandando. E mulher que briga e que manda, amado, vai se separar, porque está fora do propósito, está fora do que Deus tem para uma relação. Os amém foram fracos, né? Digam amém, mulheres. Amém. Nós precisamos nos submeter à palavra de Deus. Então, queridas, essa mulher reclamou, não, eu não quero essa arca aqui não. Imagina aí, olha comigo, como se fosse dentro de uma nordestina. Homem, eu não quero esse negócio aqui não, vai atrapalhar o meio da minha casa. A casa 3x3, né? A sala 3x3, basiquinha, pequenininha, apertadinha. A casa pequena, aquela arca no meio da casa. E Obed-Edom disse, olha mulher, cala a boca. Lá em casa a gente ensina que não é cala a boca, é silêncio. Silêncio. Porque a presença está aqui. E a gente não pode mais continuar do mesmo jeito. E quando a mulher disse, rapaz, não vai dar certo esse negócio aqui no meio dessa casa. A gente precisa ter outro foco, silêncio. Porque a presença está aqui. E se a presença está aqui, as coisas vão precisar mudar. E quando a mulher reclamar, os bichos estão morrendo, silêncio. A presença de Deus vai mudar toda a situação contrária nesse lugar. Existe uma presença que precisa ser considerada. Existe uma presença que precisa ser honrada. Existe uma presença que é real. Amém, amém, aleluia. Isso. Aquele homem amado, quando Davi chegou no tempo oportuno para ir buscar a arca, ele disse, não, Senhor, eu não posso deixar que essa presença saia daqui, porque eu estou vendo a minha mulher murmurar menos. Porque eu estou vendo que os meus bichos estão começando a engordar. Porque eu estou vendo que já tem até um cabritinho que está grávido ali atrás. Eu estou vendo que a minha plantação está começando a florescer. Eu estou vendo que existe algo diferente por causa da presença. E eu não posso deixar que essa presença se aparte de mim. Rei Davi, por favor, me leve com o Senhor. Eu preciso dessa presença. Eu honro essa presença e eu vou guardar essa unção todos os dias da minha vida. Senhor, por favor, me leve. Porque quando a gente lê lá, amado, o Velho Testamento, a gente sabe que tinha tribo para cada coisa. Os levitas, que eram os ministros e que era o povo que carregava, amado, eles não são levitas. Eles são um grupo de música que operam nos socorros, né? No ministério de socorros. Eles não são levitas. Ai, mulher, pois eu aprendi que é levita. É não, amados, porque eles são igreja. E os levitas, amado, era lá no Velho Testamento. Era um povo separado, amado, para coisas específicas. Então, querido, levitas não são aqueles que cantam. Nós somos adoradores que adoramos ao Pai em espírito e em verdade. Existe, amado, a voz, existe ali um mover do Senhor quando eles estão cantando, estão ministrando, estão exaltando ao Senhor. E é algo muito gostoso, amado, quando quer? Quando a gente considera a presença. Porque quando você não honra a presença, fica igual uma múmia olhando. Fica igual uma árvore com os galhos secos, que não dá um vento,
que não tem nem folha para balançar, fica ali. Se você entende o valor da presença, amado, você não fica parado quando começa o louvor, quando começa a ministração da música. Porque entende que existe uma presença que move por dentro e as coisas por fora acontecem. Obed-Edom não tinha o Espírito Santo habitando dentro dele, mas ele sabia que existia uma presença fora que fazia as coisas acontecerem. E ele sabia que Davi era um homem de guerra, sabia que ele ia lá no meio do povo, quando matava o povo e tomava os despojos. Quando Deus dizia vá, ele ia, amado, e tinha vitória. Quando Deus dizia que não, se ele fosse, ele ia perder. Porque naquele tempo, amado, funcionava assim. Mas hoje, amado, funciona a gente carregando essa presença e as coisas por dentro mexendo, amado, e a gente não vai ficar da mesma forma. Amado, a presença e você fica, amado, como se fosse um gato arranhando dentro de você. Você não consegue ficar parado. Você não consegue, amado, deixa as coisas tudo fluindo, amado. Você não consegue. Está cheio do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que você tem que ser como o pastor Gideão ou como eu, querido. Você, amado, as coisas não vão estar assim, não, Senhor. Eu não vou ficar parado. Eu preciso levantar as mãos santas. Eu preciso honrar ao Senhor. Eu preciso reconhecer. E as coisas começam a acontecer. Quantos processos esse homem passou? Eu vou ler aqui alguns para vocês, amado, para a gente não demorar muito. Dê um toque para mim no horário, porque, viu? No meio, amado, de toda essa situação, quando a presença, a Shekinah de Deus estava ali, amado, primeiro foi a área sentimental. As coisas dentro da casa de Obed-Edom começaram a acontecer. Vocês estão comigo? Então, amado, se tem muita briga, amado, dentro da sua casa, a presença de Deus, amado, não está sendo tão honrada quanto deveria. Se o negócio está, amado, pipocando, não está, amado, o nível que Deus espera para nós. Porque eu te digo que dá certo. Vou contar aqui algo rápido, amado, que acontecia muito na minha vida de Gideão, porque eu queria que as coisas acontecessem do meu jeito, e não era do meu jeito, e ele já tinha recebido outra instrução, amado, e então a gente vivia se arranhando muito. Ele sempre muito calmo, e eu sempre mais um pouco agitada, e a gente não conseguia chegar, amado, em lugar nenhum. Até que chegou um certo período das nossas vidas que a gente começou a conversar e disse, olha, quando tiver uma coisa que a gente não concorda, a gente espera, deixa aquela chateação passar e depois a gente resolve. E no começo, amado, era difícil, porque eu já estava acostumada a brigar. Porque eu já estava acostumada a querer do meu jeito, brigava, amado. Ficava um ambiente pesado e acabava nem acontecendo do jeito que eu queria. Era do jeito dele, mas precisava ter passado toda aquela situação, todo aquele desgaste, todo aquele sofrimento, amado. Não, por quê? Porque não estava considerando a presença. No início de um relacionamento, amado, pode ser fácil sim. Pode ser fácil sim, se a gente colocar a palavra de Deus ali em primeiro lugar. Entre eu e você vamos colocar a palavra. Entre essa situação aqui, amado, a gente sempre coloca a palavra. É no relacionamento, amado, entre os cônjuges, é no relacionamento com outras pessoas. Coloca a palavra, amado. Coloca a presença no meio e se posiciona. Porque Obed-Edom, amado, foi alcançado pela presença, amado, e a unção transformadora aconteceu ali na casa daquele homem, porque no que ele já estava acostumado a fazer, ele decidiu colocar a presença. Ele decidiu deixar que a presença mudasse essas coisas. Vocês estão comigo? Aleluia! No outro mês, amado, foi na área física, aonde as coisas começaram a se ajustar. Depois foi na área espiritual, amado, nunca vai ser do dia para a noite. Deixa eu contar, deixa eu bater uma real aqui para ti. Não é mágica, é posicionamento. Se você espera uma mágica, amado, eu lamento muito te informar, não vai acontecer. Mas a partir do momento que você se posiciona, eu aprendi com uma mãe que a gente não podia dar nada a ninguém, porque senão ia faltar, porque ela era a única que comprava para dentro de casa. Então se a gente chamasse os coleguinhas para merendar, ia faltar, ia acabar. Mas depois eu aprendi que se eu desse, nunca ia faltar. Totalmente o contrário. Esse negócio de dar, não.
Conversa é essa de dar? Eu vi a mãe dele fazendo 1 quilo só tinha 1 quilo de arroz, amado. Ela fazia todinha, ainda chamava os vizinhos. E eu ficava, homem, como é que funciona aí dentro de mim? Não dá certo. E ele dizia, sempre foi assim, nunca faltou. E eu aprendi que se eu desse, amado, não fazendo barganha, como foi dito aqui, não dizendo, olha Deus, eu vou te dar isso daqui, aí tu me dá aquele negócio melhor que eu já queria. Não, amado, se você honra a presença e você honra a vida das pessoas, dando o seu melhor, amado, Deus vai acrescentar. Deus não vai deixar faltar. Porque a presença, amado, é ela quem faz as coisas acontecerem. Quando nós fomos para Campina Grande, amado, é 1 ano de convertida, só com as coisas dentro de caixa e dentro de... Amado, quando eu falo, às vezes tem gente que diz, eu não acredito nessa história, não. Pastor João Roberto vai chegar aqui, você vai ter a oportunidade de perguntar para ele, que a gente chegou lá, amado, parecia retirante, com as coisas dentro de lençol amarrado. 2 meninos, todo mundo chamando de irresponsável, mas existia uma instrução, vá para Campina Grande. Vá para Campina Grande, amado, poderia ser em qualquer lugar. Mas Deus mandou ir para Campina Grande, porque a gente precisava ser tratado no caráter, era em Campina Grande. As pessoas certas, amado, se você se deixar moldar, você vai longe. Se você se colocar, amado, debaixo da unção das pessoas certas, não é porque a pessoa, é por conta da unção que está sobre a vida da pessoa, para amar a tua vida, para te ajustar, para te corrigir, amado. E ó, pá, o céu é o limite. Honra a presença, honra a unção, honra, amado, o que Deus deseja fazer, amados, em você e através de você, tendo uma vida de santidade e as coisas todas ajustadas, amados. É em todo tempo, amado, é toda hora. Você sabe, amado, a hora que fala um palavrão e que não era para falar. Você sabe, amado, que na hora que está olhando pornografia que não era para olhar. Você sabe, amado, a hora que está querendo, ligando para um e para outra, querendo transar e sabe que não era para fazer. Você sabe, amado, o que é viver vida de santidade. Você sabe, amado, o que é para fazer. Você sabe, amado, o que é a presença. Você sabe, amado, o que é a unção. E essas coisas não podem mais acontecer. Essas coisas não tem mais lugar, amado. Ou é a carnalidade ou é a presença. Deixa a presença trabalhar, amado, porque não precisa colocar força. Porque Obed-Edom fazia era trabalhar para as coisas tentarem se ajustar. Mas todo o trabalho e todo o esforço dele, amado, toda uma vida, não aconteceu nada que em 3 meses... Como era esse negócio? De olhar para o armário e dizer, em nome de Jesus, o meu celeiro é cheio. A gente não tem celeiro, a gente tem armário. A gente olha para o armário, em nome de Jesus não vai faltar. No começo eu ficava, esse negócio aí é meio estranho. Como é que eu falo com o armário? Mas era, amado, porque não era comum. Porque o que eu sabia, o que foi que eu aprendi até os 19 anos, que se eu desse ia faltar. Eu não podia chamar os irmãos para ir lá em casa fazer um lanchinho. Eu disse, como é que eu vou dar um lanchinho aos irmãos se vai faltar? Eu não precisava dizer, eita, não tem nada para comer. Pai, nós vamos dar o nosso melhor. Chega, se juntava os cearenses lá, mas tantas experiências que a gente tem lá de Campina Grande tem, é um percurso da vida. Mas quando a gente não tinha nada mesmo, que estava quase igual, só não era desgraçado. Mas estava quase igual ao Obed-Edom, não tinha nada. Tinha nada. Pai, obrigada, Senhor, porque não vai faltar. Chegava cuscuz. Obrigada, Pai, porque não vai faltar. Olha, Deus tocou no meu coração para eu te dar R$2 de salsicha. Oh, Pai, obrigada, porque não vai faltar. Chegava bandeja de ovos. O nosso nível de fé, Deus foi honrando, amado. Para os ovos. Para comer sanduíche. Para comer pizza. Quando eu estava grávida do Ágabo, uma irmã, ela fez uma feira assim, de coisas que toda mulher grávida precisa, né?
de um queijinho, de um leitinho, de um negocinho de carne de sol, de beterraba, verdura, essas coisas. Amado, ela disse, olha, Deus falou comigo. E Ele disse que a partir de hoje, isso daqui não é tudo, existe mais. Amado, naquela época a gente tinha que exercer fé para comer salsicha, comer ovo. Depois foi comendo as coisas melhores. Amado, hoje eu não tenho problema nenhum. Pai, eu quero comer um salmão. Aí Deus diz, olha, tem alguém que vai te chamar para ir para tal lugar. Não é indireta não, amado, porque a gente tem que ser guiado e também tem que saber, dar. Porque se não plantar, não vai colher. Comece a plantar, amado, se você quer colher. Isso não falha, amado. É uma instrução que não passa, amado. Porque foi Deus quem falou, querido, que você e eu precisamos plantar. O que foi que Obed-Edom plantou, Fatinha? A honra, a presença, porque era tudo que ele tinha para dar. Ele não tinha dinheiro, ele não tinha nada. A mulher não tinha um menino para oferecer para o sacerdote cuidar. Os bichos estavam tudo magro. Eu só tenho a minha casa e a minha honra. E a casa dele, as portas abertas e a honra ao Senhor fez tudo mudar, fez tudo acontecer. Amado, você não precisa dançar e celebrar o Senhor quando está tudo bem, não, amado. É quando as coisas estão desajustadas, a presença vai mudar. A presença vai fazer acontecer. E, amado, não é o suficiente eu e você vivermos, porque quando a gente honra a presença, honra a unção, amado, todo mundo vai ver e diz, rapaz, eu quero isso daí. Eu preciso disso daí. É esse negócio aí que eu nem entendo, eu nem sei o que é, eu nem sei de onde vem nem para onde vai, mas é isso daí. Sem santificação ninguém verá a Deus. As coisas precisam passar numa peneira fina, amado. Honrar a unção, guardar a unção. O pastor Vandeilson, amado, lá em Paulo Afonso e a sua esposa deram uma palavra, né? Sobre o zelo. O zelo. E uma coisa que a gente aprendeu lá em Campina Grande, se ligou, e essa palavra tem ruminado dentro de mim, dentro do meu esposo. Uma coisa, amado, que a gente tem muito zelo, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver. Isso não tem sido mais como que eu quase não falo, sempre são os pastores, sempre tem os ministros aqui que são uma bênção. Mas, amado, quando alguém se levantar e a gente pedir para você impor as mãos, não venha com pecado impor as mãos sobre as pessoas, não, por favor. Se você está vivendo uma vida de pecado, amado, e achando que isso é normal, achando que vem para cá e depois volta para casa, pode fazer as coisas de qualquer jeito e depois volta para cá e sai impondo as mãos, sai derrubando o povo, amado, isso é símbolo quetine. Amado, essas coisas têm que mudar. O que Paulo mais instruía, amado, e batia ali no povo de Coríntios, olha, aí tem poder, mas vocês são um bando de carnal. E essas coisas não vão continuar, amado, porque você é uma faca, ela não se corta a si mesmo. A faca, ela não se torce e se corta não, amado. A faca, ela vai cortar outra coisa. Não é desse jeito? Deus, amado, pode até te usar para alcançar a vida de outro, amado, mas vai ser igual o jumento que falou e depois pronto. Não tem mais outro lugar na Bíblia que ele falou para alcançar o profeta. Não, amado, você não foi feito para ser um jumento, não. Para falar ou para só passar a água por você para alcançar o outro, mas depois não serve. Para que é que uma água serve para um cano? Nada. O cano vai se hidratar. O cano precisa tomar banho, porque a água está passando por dentro dele. Vida de santidade, vida de santificação, não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser de qualquer forma, não pode ser só movimento, amado. A unção tem que permanecer em todo o tempo, a roda tem que estar girando em todo o tempo, as coisas têm que estar fluindo em todo o tempo, o poder tem que estar em todo o tempo, a vida no Senhor tem que ser em todo o tempo. Aleluia. Quem era Obed-Edom? Quem foi Obed-Edom? Um desgraçado. Um homem que estava longe
Um homem que estava distante, um homem que não conhecia Deus, um homem que não tinha, amado, prospecto de futuro. Ele, amado, não imaginou o que é que vai ser da minha vida. O que é que vai ser da minha vida? Aleluia, aleluia. Deixa eu dizer para você, amado, o que foi a vida dele. Primeiro ele foi ser porteiro. Depois, amado, ele foi ser um dos cantores. Depois, amado, ele foi ser guardião da arca. Depois, amado, ele foi ser, sabe o quê? Aquele que tocava os instrumentos. Depois, amado, ele começou a liderar 68. Depois, amado, as coisas que foram fluindo, ele passou a ser tesoureiro. Porque ele precisava estar cada vez mais perto da presença. Cada vez mais perto. Cada vez que ele tinha oportunidade, amado, ele estava mais perto da presença. Mais perto da presença. Mais perto da presença. Queira, amados, estar cada vez mais cheios da presença. Cada vez mais fluindo nessa presença. Porque, querido, você pode chegar, amado, perto de outra pessoa calada. A pessoa vai dizer, rapaz, dentro de você, aí você tem algo diferente. Eu estava dentro do ônibus indo para Paulo Afonso, amado. Uma moça lá do Crato. Eu falando com a Ágata, na hora que eu estava indo, dando as instruções. Ágata, mamãe ama, mamãe está com saudade e tudo. Eu conheço essa voz. Eu conheço essa voz. A senhora é a Fátima Queiroz? Sou eu mesmo, querida. Eu fui tão abençoada no meu casamento por conta da rádio. Eu fui tão alcançada pela vida de vocês que todos os dias eu chegava mais tarde para ir buscar meu filho para poder ouvir as instruções que estavam sendo dadas por vocês. Uma vez eu me arrepiei todinha. Ela nem sabia, amado, que ela estava dizendo que era a unção que estava tocando a vida dela. Porque entenda, amado, arrepio não significa, amado, que é o poder de Deus. Porque como o pastor Gideu ensina, você pode estar num cemitério se arrepiando, não significa que você está sentindo Deus. Você está comigo? É espírito de medo. Repreende, chuta que é laço. E amados, você não ter noção, você dentro de uma sala pequena, com um microfone, uma vida, amado, de oração, porque a gente orava, Pai, que em nome de Jesus as palavras que forem liberadas no dia de hoje seja para alcançar a vida do povo que está lá do outro lado. Para alcançar e ser um canal de Deus, Pai, na vida do outro que está lá do outro lado. Mas quantos e quantos só querem estar, amado, por conta? Não, eu faço uma rádio. Amado, não queira só estar no outdoor. Queira, amado, carregar a presença, amado, e a sua voz chegando lá na vida de outra pessoa, fazendo a diferença. Porque o outdoor vai rasgar. Porque nem toda hora vão estar olhando a nossa cara. Mas a unção, amado, foi lá e alcançou através de mim e de você. Deus precisa, amado, que nós venhamos considerar a unção e a presença. Sem santificação ninguém verá a Deus. E nós estamos orando, amado. Estamos orando para que os pecados sejam revelados. Nós estamos orando para o que está desajustado começar a aparecer, porque ou é tratado ou vai ser cortado e lançado fora. Nós não vamos estar aqui cobrindo a sua vida cheia de pecados se você não quiser mudar. Nós não vamos crescer e a presença não vai permitir que a igreja cresça se as pessoas estiverem cheias de pecado, cuidando como seu bichinho especial. O meu pecadinho, que eu não posso abrir mão. O meu pecadinho de estimação. As coisas vão aparecer. Ou você se ajusta, amado, ou as coisas vão começar a aparecer. E com Deus, amado, a gente não brinca não. Você pode até pensar que brinca, mas Ele vê todas as coisas. E Ele sabe a intenção do seu coração. Quando a gente diz, ô meu amado, por favor, tu pode puxar essa cadeira aqui, por favor. Amado, a gente sempre tem o zé de pedir por favor, porque ninguém aqui é escravo não. E quem puxa uma cadeira, amado, está fazendo é para Deus. Se você diz, rapaz, lá vem essa mulher mandar de novo, eu puxo essa cadeira, eu acabei de ajeitar essa cadeira. Você diz, Pai, muito obrigada, porque eu estou aqui para servir ao Senhor. E ajusta a cadeira. A intenção do coração precisa estar correta.
Quando a gente pedir, amado, quando a gente dá a instrução de excelência, por favor, amado, existe uma visão, amado, que a gente não criou. Essa visão vem de longe e tem dado certo e tem crescido, porque é por causa da palavra, é por causa da presença e é por causa da unção. Não foi uma coisa inventada por homens, amado, era uma coisa que estava no coração de Deus. Existe uma excelência nesse lugar que nós vamos prezar até o fim. Até Deus dizer, meu filho, eu vou te recolher agora, ou a gente vai morrer e vai para a glória, amado, ou até a gente ficar aqui, ou então Deus dá outra direção e a gente ir para outro lugar. Mas enquanto a gente tiver, nós vamos guardar a unção. Nós vamos guardar. Não venha impor as mãos com a vida troncha, porque em nome de Jesus Deus vai revelar e eu vou tirar você, da onde você estiver impondo as mãos. Porque tem gente que vai dizer, pastor, eu queria conversar só com o senhor, não chama a Fatinha não. Porque eu não aliso pecado não, amado. Porque Deus não vai alisar meus pecados. E eu não quero ver você morrer, eu quero ver você crescendo, fluindo, avançando, correndo a carreira que Deus tem para mim e para você, fluindo no propósito de Deus para mim e para você. E a gente entendendo o propósito, e a gente correndo junto, e as coisas dando certo. Em nome de Jesus. Eu amo vocês, você pode até pensar que não. Mas eu amo a vida de vocês, amado, e eu detenho tempo de oração pela vida de vocês. Cobrindo, amado, para que vocês abram os olhos do entendimento e que entendam o chamamento de Deus para a vida de vocês. Que as coisas dentro da casa de vocês comecem a se ajustar. Que vocês percebam as direções, os novos passos. Amado, as coisas precisam se ajustar, mas você precisa querer. Não queira viver uma vida de pecado, amado, que você vai morrer cedo. Não queira morrer cedo. Queira viver, amado, todos os dias que Deus tem para mim e para você, produtivos, na presença, honrando, guardando, amado. E Deus suprindo, e Deus livrando, e Deus guardando. E, amados, Obed-Edom nem tinha presença dentro. Nós temos. A gente nem precisa, amado, de profeta, porque Deus manda um profeta para confirmar o que ele já falou. Mas tem o Espírito Santo, faça isso, vá por aqui, faça esse negócio, peça perdão, ore pela vida da pessoa. Se ajuste, amado, com um com o outro. Porque o nosso relacionamento, se não tiver ajustado aqui, amado, daqui para cá, só vai até o teto e volta. É daqui para cá e daqui para cá. Vai e volta, bumerangue, né? Deus espera mais de nós. Amém. Deus é bom? Amém. Você será alcançado pela palavra? Amém. Então permanece firme, amado, na prática da verdade. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus é bom. Você recebeu? O mínimo que nós esperamos é que você cresça 100 por 1. A decisão de ficar com 60 ou 30 também é sua, como também a disposição de ter 100 por 1. Então, se nós desejamos e temos a plenitude de crescermos a 100 por 1 daquilo que nós ouvimos, por que não desejar o máximo de Deus? Amém? O máximo da palavra sobre as nossas vidas. Eu tenho certeza, querido, que diante de uma palavra como essa, nós vamos nos posicionar, honrando a unção. Amém? Aleluia. Guardando mesmo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Amém? E é justamente o lugar onde a presença habita. É o coração. Eu quero dar outra instrução. Nós sempre temos saído para ministrar em alguns lugares, e as pessoas que quando nós convidarmos para você ir conosco, seja um guardião da unção que está sobre a vida de nós que estamos ministrando, como também aqui na igreja. Guarde a unção. Amém? Ninguém aqui, tanto eu como Fátima, ou os outros pastores, ou os ministros que vão passar por aqui, ninguém aqui é popstar, que não pode ser tocado. Mas, querido, existem algumas coisas que são ditas ou faladas que não vai acrescentar em nada. Pelo contrário, pode trazer um peso desnecessário. A gente estava me compartilhando em um momento que ela foi em um lugar em que ela foi
com cuidado, com zelo para ministrar, mas quando algumas pessoas se aproximaram dela, era tanta coisa ruim, tanta coisa negativa, que ela teve que contar com o auxílio do Ministério de Música para poder se organizar de novo, porque era tanta maledicência, tanta murmuração. E eu te digo, uma pessoa como essa, uma pessoa que anda nesse nível, querido, ela não está considerando a presença e pouco se lixando para a unção. Nós não estamos em um ambiente místico, mas nós estamos debaixo de uma influência poderosa. Existe uma unção coletiva nesse lugar. E nós precisamos estar guardando essa unção coletiva. Por que é que na hora do culto dá essa incontinência urinária? Por que não faz antes? Por que durante o culto dá essa seca do 15 na tua garganta? Por que não bebe água antes? Porque tudo atrapalha o mover da unção. O que é mais importante para a tua vida, querido, está aqui. E nós precisamos estar considerando a cada vírgula que está sendo dita. Por enquanto nós estamos com essa deficiência, que eu detesto isso aqui. Esse buraco aqui. Por isso que nós vamos mudar, vai ficar aqui. Vamos mudar e vai ficar aqui. E vamos fechar e vocês vão entrar lá por trás. Nós vamos ter o zelo, vai ter algo que vai estar até mesmo limitando as cadeiras. Nós vamos estar preenchendo primeiro as cadeiras da frente para depois liberar as de trás. Para não ter esse movimento. Precisamos ter zelo com relação a isso, querido. Zelo. Amém? Ah, pastor, quer dizer que nem os diáconos podem se mexer? Eles estão trabalhando, é diferente. Mas nós precisamos nos policiar em relação a tanta movimentação na hora do culto. Para que tudo isso? Será que você não pode resolver depois? Podemos. Porque o tempo que nós passamos nesse momento do congregar é muito pouco, irmãos. Amém? Ao nível da exposição que nós estamos passando no mundo. Olha o tempo que você passa na igreja, olha o tempo que você passa fora da igreja. Então, por que não deixarmos esse lugar, né, esse tempo com muita excelência? Que hora é o culto? Que hora começa o culto? Às 18h30. Por que não estamos aqui às 18h20? Às 18h25? Por que temos que chegar atrasado na hora do culto? Culto de oração na terça-feira. Que hora é o culto? 7h30. Na quinta-feira, 7h30. As programações que nós temos aqui sempre começam em um horário. Por que nós não chegamos antes? Por que nós não nos programamos? Isso também é guardar a unção. É considerar a presença. Às vezes nós ficamos, mas por que não está acontecendo isso? Não está acontecendo porque você não está acontecendo. Porque Deus se move quando nós nos movemos. Porque a presença está em nós. É muito lindo a gente ver relatos de outros ministérios, outras igrejas. Está acontecendo isso. Mas vê o que é que eles estão fazendo em relação à unção e à presença. Vê como eles estão se comportando. Vê como eles estão se considerando. Porque o mesmo Deus que atua lá, atua aqui. Agora, a diferença é a disposição de considerar a presença. Como nós somos ensinados hoje. Um homem tinha tudo para dar errado, mas ele considerou e a vida dele mudou. Por que não nós, na nova aliança, desfrutarmos de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas? Chegou o tempo, irmãos. Amém? Aleluia. Eu queria conhecer você que está aqui, que ainda não nasceu de novo e gostaria de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, com o sim para a mudança. Tem alguém que queira receber Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Essa é a noite para você considerar a presença. Tem alguém? Deixa eu fazer uma outra pergunta para a igreja. Você tem convidado pessoas para estar aqui conosco? Olha para o irmão que está ao seu lado. Vamos constranger um ao outro mesmo. Você tem convidado pessoas? Descrente. Amém. Se não,
Temos que convidar. Tem alguém aqui que já é nascido de novo, crente, mas não recebeu o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica do orar em outras línguas e queira receber hoje à noite? Nós vamos orar e você vai sair daqui cheio do Espírito. Tem alguém que queira receber o batismo no Espírito Santo? Todos cheios? Está cheio, irmão, ou não? Ok. Tem alguém aqui que tem alguma enfermidade no seu corpo, alguma doença, e queira receber imposição de mãos e sair daqui curado? Tem alguém? Todos andando em saúde divina? Glória a Deus. Deus é bom. Então, o serviço está terminado, né? O serviço prestado aos santos. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Sim. Nosso visitante, o missionário, amém? Nós temos uma sala preparada para recepcionar cada um dos nossos visitantes. O amado, por favor, pegue seus pertences, acompanhe esse casal aqui, Daniel e Michele. Ele vai te recepcionar melhor. Tem outro visitante aqui também, né? Legal, bom demais. Seja muito bem-vindo, viu, amado? Acompanhe esse casal aqui. Eles vão nos apresentar melhor como a Igreja Verbo da Vida em Juazeiro do Norte. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Que coisa maravilhosa. Então, nós vamos estar... Se você não está inserido em algum dos nossos grupos, né, de WhatsApp, enfim, procura-nos, porque nós queremos passar as informações dos cultos para você. E aí você compartilha também nas suas redes sociais, como também se você ainda não nos segue, né, como Igreja Verbo da Vida, Instagram, Facebook, você coloca lá Verbo Juazeiro do Norte e você vai nos encontrar e você vai estar ligado a tudo aquilo que está sendo feito, como também você pode estar revendo esse culto, né, assistindo novamente essa ministração, porque é bom ouvir as mesmas coisas, porque já dizia o apóstolo Paulo, isso tornará para nós segurança. Amém? É importante nós ouvirmos as mesmas coisas. E graças a Deus, querido, nós estamos em um tempo, em um ministério onde nós prezamos pela simplicidade do que a palavra já fala, e não pelo modismo do que está acontecendo nesse mundo, porque traz muita confusão. É melhor ficarmos com feijão com arroz do que querermos uma coisa mais complexa sem poder depois ter entendimento daquilo que está sendo dito. Amém? Glória a Deus, coisa maravilhosa. Terça-feira o nosso culto de oração. Esteja aqui, né? Tem sido um tempo tão maravilhoso. É importante você se envolver nesse congregar da semana também. Eu sei que alguns só têm a oportunidade do domingo, mas os cultos, nossos cultos são todos importantes. Amém? Glória a Deus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite próspera, essa noite abençoada. Obrigado, Pai, por esse tempo de exposição à sua palavra, à sua unção. Obrigado, Pai, por esse tempo em que nós adoramos ao Senhor, que nós cultuamos a Ti, Pai, que nós prestamos cultos ao Senhor. Nós te louvamos, Pai, e desejamos crescer mais, avançar mais. Desejamos, Pai, progredir em nosso relacionamento com o Senhor, andando uma vida de santificação, andar, Pai, de modo digno que agrade ao Senhor, no nosso proceder, no nosso falar. Pai, muito obrigado pelo mover sobrenatural do Senhor nas nossas vidas, cada vez mais o Teu Espírito nos guiando e nos constrangendo. Obrigado pela tristeza segundo Deus, que opera arrependimento, Pai, sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai, pelo senso de condenação, para não fazermos o que não Te agrada, Pai. Sim, obrigado, Pai, por nós percebermos que nós podemos sentir que nós estamos dando passos errados. Obrigado, Pai, pelo Teu Espírito nos guiando em toda a verdade. Graças nós te damos em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Quantos querem ter uma semana maravilhosa? Vou te revelar o segredo. Pratique essa palavra que você ouviu. Amém? Aleluia. Porque você vai ter uma semana extraordinária. Então vai na paz. Cumprimenta no mínimo 3 pessoas. Amém? Não as conhecidas, as que você não tem tanta intimidade.
Glória a Deus. Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele foi a palavra em ação. Suas boas obras e atitudes foram a expressão exata do Pai entre os homens. Hoje, o Verbo deve ser demonstrado através de nós. Somos a palavra em ação. Nossas boas obras e atitudes devem expressar o amor do nosso Pai entre os homens. Vamos fazer a diferença no nosso dia a dia. Vamos viver a palavra. Vamos ser o Verbo na vida. Uma atitude diferente muda tudo. Somos cidadãos dos céus, mas ainda estamos nessa terra. E aqui também precisamos exercer bem a nossa cidadania. Como cristãos, nós oramos, mas também agimos. Não escolhemos a indiferença, pois ela não traz mudanças. Votar é construir um futuro que depende de nós. Não venda ou negocie o seu voto. É por meio do voto consciente que um país se beneficia de valores éticos e da prática do bem. No Brasil, o voto é obrigatório. Todos votam, mas não podemos votar em todos. A escolha dos nossos representantes é de extrema importância. Estude o histórico e as propostas dos candidatos. O que eles valorizam? Que tipo de conduta ou reputação eles têm tido? Os princípios bíblicos em que cremos são defendidos por eles? Você sabia que o próximo presidente da República, durante o seu mandato, será responsável por escolher levantar 3 novos ministros do Supremo Tribunal Federal? O que falar daqueles que criarão ou votarão em projetos de leis no seu estado e no Congresso Nacional? Grandes são as responsabilidades desses homens e mulheres. Maior ainda é a nossa responsabilidade de dar-lhes tamanho poder. Por isso, o nosso voto deve ser consciente. O nosso voto deve ser transformador. O nosso voto deve ser nosso. Isso também é o verbo na vida. Uma atitude diferente muda tudo. Em outubro, 2 grandes eventos reúnem em Campina Grande, Paraíba, milhares e milhares de membros da família Verbo da Vida, do Brasil e do mundo. A sua igreja não pode ficar de fora. Prepare a sua caravana. Vem aí a Conferência Nacional de Mulheres e a Conferência Nacional de Homens 2018. Serão dias intensos de muita comunhão, alegria, edificação e manifestações do Espírito Santo. Para as mulheres, Mama Jen Wright, Suelen Emery, Clícia Galdar e outras grandes pregadoras da Palavra de Deus. Para os homens, o apóstolo Guto Emery, Renato Galdar, João Roberto, Manuel Dias, Jorge Anderson de Vitória do Espírito Santo e a participação especial do renomado pastor Luciano Subirá. Porque o que eu e você somos, querido, a nossa existência não é marcada só pelo tempo que nós estamos aqui, mas pelo legado que nós vamos deixar atrás de nós quando não estivermos mais aqui. Não fique de fora! De 18 a 21 de outubro, Deus planejou este tempo para você. Há 35 anos, os missionários Bud e Jen chegaram ao Brasil.
prepararam a terra. Plantaram muitas sementes. Hoje, colhemos milhares e milhares de frutos da obediência desse casal. Eles trouxeram a palavra que nos libertou. Tantas vidas foram transformadas, famílias restauradas, curas, milagres e maravilhas. Uma grande colheita. Os frutos foram colhidos e geraram novas sementes. Novas sementes que trarão uma colheita mundial. Eles vieram ao Brasil. Nós estamos indo do Brasil para o mundo inteiro. Somos um ministério missionário. Por isso, o último domingo de agosto sempre é um dia especial em todas as nossas igrejas. Um dia para agradecermos pela colheita passada. Um dia para investirmos na colheita futura. 26 de agosto, Dia Verbo da Vida de Missões 2018. Você faz parte desse grande colheita.